Boa noite, BATV de volta, agora com as notícias regionais. O comércio de Vitória da Conquista voltou a funcionar de forma gradual. O Ministério Público quer o fechamento dos setores não essenciais, mas entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial e Industrial defendem o funcionamento geral. A justificativa é que o aumento de casos da Covid-19 não estaria relacionado à reabertura das lojas. O comércio geral de Vitória da Conquista foi reaberto no dia 31 de maio por decreto da Prefeitura. E assim deve continuar, segundo uma união comercial realizada pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicomércio e a Civic, Associação Comercial e Industrial Conquistense. A advogada Alessandra Zamilucci representa as entidades. Documentos que contestam os dados do Ministério Público foram encaminhados à Justiça. Inicialmente, a gente tenta esclarecer que essa informação de que o aumento de casos aumentou após a abertura do comércio, ela não procede. Porque esses dados, eles refletem um período de março a maio. Eles não são dados que refletem a pessoas que adoeceram após a abertura do comércio. Segundo a petição dos lojistas das 3 entidades comerciais de Vitória da Conquista, os dados da Covid-19 publicados dia após dia, não sofreram grande mudança por causa da reabertura do comércio geral. Uma nota emitida pela Prefeitura no dia 6 de junho é um dos principais argumentos. Lá está escrito que o boletim teria casos a mais do novo coronavírus por causa de uma força-tarefa de atualização de dados de um período anterior que seriam somados a esse. Mas, segundo o Ministério Público, essa situação só aconteceu na primeira semana mesmo do mês. Os casos anteriores, na primeira semana após a abertura do comércio, a gente poderia até admitir que houve, inclusive, uma readaptação do próprio gráfico de divulgação da Prefeitura, né, da tabela, mas depois, hoje nós já estamos entrando para a 4ª semana de reabertura, né, já tem 3 semanas inteiras. Portanto, não podemos mais admitir que sejam casos antigos, são casos mais recentes mesmo. Segundo a ação dos empresários, o comércio não tem interferido nos 4 critérios para o momento da Covid-19, que são quantidade de pacientes em UTI, uso de equipamento de proteção individual, interferência no número de testes e em acompanhamento clínico. Com isso, o presidente da Civic acredita que os lojistas deveriam ter voz no pedido de fechamento do comércio. Nós trabalhamos junto com o poder público. Desde o início, nós formamos um comitê institucional, que na realidade foi formado pelo Comitê Gestor de Crise, né? Somamos ideias, informações, buscamos soluções para que o comércio voltasse a reabrir, mas voltasse a reabrir sem colapsar a rede de saúde. E é o que nós estamos fazendo hoje. O comércio aberto, ele não está contribuindo, não está gerando um risco à sociedade, né? O risco principal de colapsar a rede de saúde. Mas, segundo a promotora, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público não inseriu os lojistas porque não se trata de uma situação que envolve apenas o comércio, e sim do risco geral da população ser infectada pelo novo coronavírus por causa da aglomeração. Se fosse para um interesse individual homogêneo, eles teriam realmente direito de intervir como terceiros interessados. Ocorre que é uma ação civil pública mais ampla, né, tutelando o direito à saúde de uma população de uma cidade inteira. Creio eu que não vai ter condições de eles entrarem como pessoas em terceiros interessados na ação. Até então, a ação civil se mantém direta entre Ministério Público e Prefeitura de Vitória da Conquista. O município seria notificado inicialmente na terça-feira, mas a notificação oficial foi realizada nesta quinta-feira. Ou seja, com um prazo de 72 horas, a Prefeitura tem até a terça-feira da semana que vem para se posicionar quanto a essa ação civil. E o número de casos confirmados de Covid-19 aqui em Vitória da Conquista subiu para 631. 32 novos casos em 24 horas. 14 pessoas já morreram por causa da doença no município e 462 estão recuperadas.